A repórter Antônia Márcia Vale, que é nossa colunista da área de economia, acompanhou a entrevista coletiva e traz todas as informações. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, Hermes. Na verdade, as informações nem são muitas. A novidade é a sanção do projeto de lei do auxílio emergencial, como você já citou aí. Foi sancionado do jeito que foi aprovado no Congresso e detalhes a gente vai saber, como não teve nenhum veto, a gente vai poder ver mais tarde como é que ficou e como é que vai ser operacionalizado, porque essa era uma grande questão que estava gerando ali algum atrito na parte do governo, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a afirmar que para sancionar isso, para que esse pagamento fosse feito, seria necessário que o Congresso aprovasse uma proposta, uma emenda constitucional, uma PEC, né, como é um projeto, quando chega, e o que os assessores, analistas legislativos, os consultores do Senado diziam era que não era necessário, que a lei do estado de emergência já era suficiente para isso. E parece que o governo chegou à conclusão que já tem em mãos os mecanismos suficientes e, por isso, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto como ele foi aprovado. Além disso, o que aconteceu é que o ministro Paulo Guedes fez uma espécie de um balanço das ações que o governo vem desenvolvendo até agora e anunciou que serão formalizados na forma de medida provisórias algumas propostas que já tinham sido anunciadas. Na verdade, ele disse que vai formalizar o que o governo já anunciou. Ele falou em 3 medidas provisórias. A primeira é o que ele chamou de MP trabalhista, que é a medida provisória que vai conceder um benefício, pela qual o governo vai conceder um benefício, vai ajudar no pagamento dos trabalhadores de empresas que, porventura, vejam necessidade de reduzir a jornada de trabalho dos seus funcionários e reduzindo também, junto com isso, os salários. Então, o governo entra pagando a parcela que o empresário vai reduzir. Então, se o empresário reduzir a jornada em 25%, reduz o salário em 25%, aí o governo entra pagando essa parcela de 25% para o trabalhador ficar com o seu salário integral. O detalhe disso vai ser feito hoje à tarde. Como é que o governo vai operacionalizar essa questão? Vai estar na medida provisória que vai ser anunciada. E, na verdade, eles anunciaram que editariam a medida provisória. A medida provisória mesmo, com os detalhes, vai ser anunciada ainda agora à tarde. A segunda medida provisória que vai ser anunciada agora à tarde é o que ele está chamando de manutenção de empregos, que agora ele deu o nome de FOPAS, que é Folha de Pagamento de Serviço, Folha de Pessoal, né, de pagamento de salários, que é uma medida que já tinha sido anunciada também na segunda-feira pelo presidente do Banco Central, que é os empresários vão poder pegar empréstimos junto aos bancos privados para pagar até 2 meses da folha de salário de seus funcionários. O dinheiro é do dinheiro do Tesouro Nacional, que vai ser repassado para o BNDES, que é um banco público, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o BNDES vai repassar esse dinheiro para os bancos privados, que vão fazer a operação. O BNDES vai ficar com 85% do risco da operação, que dá os 34 bilhões de reais que Guedes detalhou, e os bancos privados vão entrar com o restante, os 15% restantes, que totalizam 6 bilhões de reais, formando aí os 40 bilhões anunciados na segunda-feira. E a terceira medida provisória, ele anuncia o repasse para estados e municípios de um recurso específico para desenvolvimento de ações no combate ao coronavírus, ações tanto na saúde, então reforço ao SUS nos estados, e também ações na área de segurança. Os detalhes de tudo isso a gente vai saber hoje à tarde, numa outra coletiva que o ministro Paulo Guedes vai conceder, Hermes. Obrigado, Antônia. A coletiva que com certeza você vai acompanhar e amanhã a gente vai trazer todas as informações a respeito dela. Hoje à tarde, aqui no Senado, os senadores devem votar o projeto que garante um auxílio de até R$ 1.500 para famílias de baixa renda durante a pandemia do coronavírus. E esse projeto também traz mudanças no auxílio emergencial que já foi sancionado hoje pela Presidência da República, acrescentando nele categorias de profissionais que ainda não estão previstas. Confira.
O projeto do senador Randolfo Rodrigues cria a renda básica de cidadania emergencial, que será paga sempre que houver epidemias ou pandemias. A ajuda é direcionada aos beneficiários do Bolsa Família e aos cidadãos inscritos no Cadastro Único com renda per capita inferior a 3 salários mínimos. O valor é de R$ 300 por pessoa durante 6 meses e pode ser acumulado por uma família até o teto de R$ 1.500. A renda básica pode ser prorrogada enquanto durar a epidemia. Fica suspenso o compromisso de manter crianças e adolescentes na escola e de vacinar as crianças de até 7 anos. A proposta também beneficia categorias que ficaram de fora do auxílio emergencial para trabalhadores informais, aprovado na segunda-feira, e que não recebem seguro-desemprego e não estão inscritos em outro programa social do governo. De acordo com o texto, passam a ter direito ao pagamento de R$ 600, pescadores artesanais e aquicultores, integrantes de cooperativas de agricultura familiar e de catadores de material reciclável, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, de transporte escolar e caminhoneiros, além de trabalhadores nas artes e na cultura. O relator do projeto diz que está aceitando sugestões para incluir outras categorias até a hora da votação. Para coletar sugestões e compilar, consolidar essas sugestões de forma a atender com o máximo de justiça as categorias de trabalhadores que ficaram de fora do primeiro projeto aprovado para receberem o auxílio emergencial. E para evitar que as medidas provisórias percam a validade nesse período de combate à pandemia do coronavírus, o Congresso Nacional acabou mudando um pouquinho o trâmite delas aqui na sede do Legislativo, aqui no próprio Congresso. Elas não vão mais precisar passar por uma comissão mista das duas casas e podem ser analisadas diretamente em plenário, mas continuam tendo um prazo de 120 dias. E amanhã, às 11 da manhã, haverá uma sessão conjunta do Congresso Nacional para votar, na verdade, projetos de lei, e um deles diz respeito a medidas emergenciais de combate ao coronavírus. Tanto a Câmara quanto o Senado têm feito sessões remotas para votar projetos, desde que a crise por causa do coronavírus impediu sessões presenciais. Uma inovação que chamou a atenção até de parlamentos de outros países. E nessa quinta-feira, o Congresso Nacional também poderá fazer a sua primeira sessão remota. Senadores e deputados devem analisar um projeto para facilitar a liberação de dinheiro do orçamento nesse momento de crise. Como sistemas que possibilitaram votações remotas na Câmara e no Senado são diferentes, as duas casas ainda estudam a melhor forma de fazer essa votação. Está sendo feita uma análise agora pela mesa do Congresso, também com o apoio da mesa do Senado e a mesa da Câmara, no sentido de estabelecer um modus operandi, ou seja, uma forma de operar distinta da reunião conjunta do Congresso, como acontece normalmente. Então, será certamente utilizando a tecnologia de deliberação remota, tanto da Câmara quanto do Senado, e possivelmente se daremos em reuniões, portanto, distintas, sob o ponto de vista virtual, mas sendo ambas sob o comando da mesa do Congresso. O projeto que está na pauta é um dos 3 encaminhados pelo Executivo como parte do acordo para manutenção do veto às emendas impositivas do relator geral do orçamento. O texto torna mais claras as regras para execução das emendas impositivas, ou seja, as emendas que o governo é obrigado a pagar. Entre outros pontos, cria normas para contingenciamento dos recursos e permite a alteração de emendas de relator e de comissões permanentes, desde que autorizadas pelos autores. E amanhã, às 5 da tarde, vai ter também uma sessão remota do Senado Federal.